Todos os dias corremos atrás de sonhos, resultados, respostas, em busca de um futuro melhor. E mesmo assim, algo dentro de nós continua perguntando: é só isso? Durante muito tempo pensamos que a vida espiritual era uma tentativa de alcançar o céu, subir mais alto, chegar mais longe, de encontrar Deus em algum lugar distante. Mas talvez tenhamos entendido errado. Não fomos chamados para invadir o céu. Fomos chamados para viver de tal forma que o céu invada nossa alma. Porque a transformação que Deus deseja fazer no mundo começa dentro de nós. A paz do Senhor, igreja. Boa noite, irmãos. Quero agradecer a Deus pela essa oportunidade, primeiramente, e também ao pastor Fernando que me deu essa oportunidade, me confiou também a palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade a uma série que nós estamos fazendo aqui, lendo, trazendo a mensagem, que é sobre a alma, né? E hoje nós vamos ler na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Se você trouxe sua Bíblia, você puder ler comigo. E diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo, como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa mensagem, o título dessa mensagem é Alma Transformada. E eu creio que cada um de nós, quando nós vamos até o Senhor, essa transformação é iminente. Este versículo fala sobre revelação de Deus na vida das pessoas. Nós refletimos a glória do Senhor e isso nos mostra o caráter de Cristo que vem quando nós vamos até Ele, e isso reflete a glória do Senhor. A glória em glória é um passo a cada dia, a cada momento, a cada hora. Não é no estalar de dedo, mas é todos os dias. A conversão é todos os dias. Toda promessa, ela está atrelada a princípios do Senhor. Você não terá êxito em ter as promessas de Deus se você não estiver caminhando com os estatutos de Deus, as leis de Deus, os princípios de Deus. Então, é o que fala lá em Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 19, que diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Eu quero colocar o primeiro tópico dessa mensagem, a necessidade da alma. Todos nós, quando vamos até o Senhor Jesus Cristo, nós estamos fragilizados em alguma área das nossas vidas. E Salmo 23, ele fala sobre o refrigério. Fala: refrigera a minha alma. Qual a necessidade do salmista naquele exato momento? A refrigeração da sua alma. Ele estava necessitado. Então, o refrigério da alma, que vem da parte de Deus para as nossas vidas. E refrigerar a alma é tão somente restaurar o que a vida desgastou por dentro, no cansaço, no medo, na fadiga, na perseguição, na culpa. E isso é Deus que faz em nossas vidas, não por nossos méritos, mas pelo caráter dele. E isto nos leva até o Senhor Jesus. Glória a Deus. A restauração diária de uma alma cansada e ansiosa é uma necessidade humana. Isso nós temos todos os dias. Perceba que temos a necessidade diária de uma
restauração da nossa alma. E isso direciona a Deus, e propositalmente Deus nos leva até o Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos até o Senhor Jesus, e essa palavra quando, ela é um advérbio de tempo, e tempo em algumas situações em nossas vidas, ela pode ser crucial, porque em tempo certo, nem antes, nem depois, mas no tempo de Deus, ela pode trazer bênção em vez de maldição. Ela pode trazer saúde em vez de doença. Ela pode trazer riso em vez de choro. Ela pode trazer vida em vez de morte. Então a palavra de Deus, ela é bem crucial neste exato momento, quando falamos de alma. A alma, ela necessita de uma intervenção de Deus em nossas vidas. Muitas vezes as pessoas dizem, Deus tarda, mas não falta. E é uma mentira colocada dentro de uma verdade. Porque Deus não tarda. Deus não chega antes. Deus não chega depois. Ele chega no momento certo. Agora a verdade Ele não falta. Nunca faltou, não falta e nunca faltará. Aleluia. E qual é o tempo certo de buscar Deus? Quando eu estou doente? Quando eu estou necessitado? Quando eu estou em iminência de morte? Quando meu casamento não está bom? Quando eu perco o emprego? Quando eu devo buscar a Deus? Em Isaías capítulo 55, versículo 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isso é a verdade. Aleluia. Geração que não está no propósito de Deus. E até Jesus, Ele exige de nós um esforço, uma dedicação, uma fidelidade, uma coragem, uma aliança com Deus. E essa geração dificilmente pensa assim. Aleluia. Certa feita Jesus disse: calcule antes de fazer uma edificação. Vocês querem me seguir, mas talvez o seu familiar não vai entender. Talvez o seu melhor amigo não vai compreender se não estiver na mesma aliança, no mesmo caminhar com Deus. Aleluia. Vocês querem um libertador? Sim, eu estou aqui, mas o principal não é como vocês querem, na vida física, ou qual é contra o Império Romano. Sim, eu posso fazer, eu posso ser como vocês querem, um libertador, mas o mais importante, o principal, é na vida espiritual, e por isso eu estou aqui. Aleluia. Mas eles não entenderam. Jesus disse: eu vim aqui no lado que vocês não veem, no lado espiritual, aquilo que o olho não vê, e eu vim para vos libertar. Talvez você não veja, mas Ele existe. Quem? Os demônios, Satanás e os seus demônios, as ciladas do inimigo contra a sua alma. Talvez nós não vemos, talvez você banalize, mas Ele existe. Talvez você subestime, mas Ele existe. Aleluia. Por isso eu vim para vos libertar. E Jesus continua a falar: por isso que eu vim a este mundo para vos libertar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz assim: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Aleluia. Jesus está falando aqui de vitória contra as astutas ciladas do inimigo, e a vitória dele com nossas vidas, para as nossas almas, e após isso viver com Ele na eternidade. Aleluia. Mas eles não entenderam. E hoje, muitas pessoas também não entendem. Jesus disse
eu serei crucificado e morto, mas não acaba aí. Eu ressuscitarei ao terceiro dia e vou trazer vida, e vida com abundância, a eternidade. Aleluia. Olha o tempo de Deus, Kairos, o terceiro dia. Olha o que as pessoas viram no tempo Cronos, no tempo do homem, que é no que vê, aparente. Então, é como aqueles dois discípulos em Lucas capítulo 24, de 13 ao 35, que diz que eles estavam tristes, porque eles estavam vendo a aparência, aparente, no físico, no tempo deles, no Cronos. E como eles viram? A morte de Jesus Cristo na cruz. Não olhou para o lado espiritual, olhou para o material. E o que aconteceu com eles? O que acontece quando nós olhamos para o mundo material? Angústia, medo, decepção. E quando eles andavam, Jesus chega até ele e disse para eles: por que estáis tristes? E o mundo terreno, o mundo material nos cega. É isso que é o tempo. Por quê, irmãos? Porque o grande problema do homem é esse. Ele se atenta só para as coisas que se veem. As coisas espirituais, elas ficam em segundo plano. Aleluia. As espirituais, ninguém quer ver. O mundo aí fora não quer ver. O mundo natural não enxerga. Maria demorou muito tempo para ela conseguir para Jesus algo de muito valor. E ela demorou, e quando o propósito se fez, Judas se levantou contra ela, porque Judas via o material, via o preço, viu o metal, viu o dinheiro, o material. Então ele se levantou contra ela. E ele não entendeu que a alma de Maria, ela estava curada, a alma de Maria estava transformada. Ele não entendeu. Não era pelo custo, porque muitos ricos também compravam esse perfume, esse unguento. Mas era porque ela estava curada. E ele não entendeu. Porque Jesus não tem preço. Jesus tem valor. Tudo que você fizer para Jesus não tem preço. Tudo que você fizer para Jesus tem valor. Aleluia. E porque Judas estava ali como um espião, a saber se Jesus era mesmo o libertador de Israel. E porque ele era o tesoureiro e ele era o ladrão. E vocês acham que Jesus não sabia disso? Jesus sabe muito mais do que nós imaginamos. Ele sabe o que você olha, o que você vê, o que você escuta, o que você fala, o que você sente, o que você deseja, da maneira que o seu coração está neste momento, da maneira que a tua alma está neste momento. Ele sabe. Por isso o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite. Por isso o Espírito Santo te impeliu para que você viesse até este lugar para entender que a tua alma vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. Muitas pessoas hoje também não entendem Jesus, porque não andam no propósito. Não precisava Judas roubar. Não precisava Judas entregá-lo. Não precisava Judas ter as 30 moedas, porque ele estava diante de um Deus provedor. Um Deus que é Jeová Jireh, da provisão, o sol da justiça, a nova estrela da manhã, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele estava lá, o Yeshua HaMashiach estava diante dele. O Deus conosco
estava diante de Judas, mas ele enxergou a matéria e não o espírito. Aleluia. Às vezes, nós não entendemos, porque nós queremos que o Senhor traga um milagre para nossas vidas. Mas então Ele coloca em nossas vidas situações para que Ele mostre o poder dEle. E aí você não entende. Você não está entendendo o desemprego que bateu à tua porta. Talvez você não esteja entendendo a falta de oportunidade humana para uma promoção. Talvez você não entenda a enfermidade que bateu até a tua casa, matéria. Aleluia. Não, você não entende. Mas Ele só está te provando. Ele só está te testando. Entenda que nada, Ele quer que você entenda que nada, absolutamente nada é impossível ao seu querer. Tudo Ele pode, tudo Ele faz, tudo Ele entende, tudo Ele perdoa. Apesar que se você pedir perdão e continuar, tem o se, o por, detrás de toda palavra, tem o perdão. Aleluia. A nossa vida, ela é baseada unicamente neste mundo para fazer a vontade de Deus. Todas as vezes que nós chegamos até o Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que minha alma ela está fragilizada, eu clamo ao Senhor, e sem abrir a minha boca, Ele já entende o que eu necessito, porque Ele sabe. Então Jesus disse para ele, foi sincero com eles: eu serei crucificado e morto, vocês também vão morrer. E eles, mais uma vez, não entenderam. Por isso muitos abandonaram Jesus, porque eles imaginavam que era morte física e iria acabar. Não! Além disso, tem muito mais do que você imagina. Paulo enfatiza em carta aos Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim, ele tinha certeza. Presta atenção, igreja. Paulo tinha certeza, não de ouvir falar de homem, não. Ele diz assim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não há para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. E é muito mais que nós imaginamos. Aleluia. Observe que a Bíblia diz em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração de homem algum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Jesus tem muito para a sua alma. Jesus, Ele quer tratar a alma. Jesus conhece o valor de uma alma. Aleluia. E o peso de glória que virá sobre nossas vidas. Entenda que Deus nunca vai deixar alguém se aproximar dEle sem antes testá-lo, sem antes prová-lo. Aleluia. Para que você entenda o que eu vou dizer, eu vou citar uma parte da Bíblia que fala em Evangelho de Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12, que Jesus estava na casa de Pedro, e ele estava ensinando, ele estava ministrando, ele estava curando, ele estava sarando, curando almas. Quando alguém, 4 amigos, trazendo um 5º amigo, paralítico, e eles traziam eles numa cama, e não conseguiram entrar porque a casa estava cheia. Aonde Jesus está, tinha multidão. Aonde Jesus se encontrava, havia cura. Aonde Jesus se encontrava, o Deus poderoso agia ali naquele momento. E eles não conseguiram entrar.
E eu quero que vocês viajem comigo naquele tempo, naquele momento. E eu imagino que não era casa de laje, era casa de telha. E eu fiquei imaginando, 2 subiram numa escada, pegaram a cama e 2 empurraram. Eu quero que você entenda que todas as vezes que você for trazer alguém até Jesus, vai haver esforço. Muitas vezes vai haver impedimento. Muitas vezes vai haver levante. Mas o bom lutador vai até o fim. Esses 4 amigos destelharam a casa de Pedro e conseguiram descer o homem até o chão, na frente de Jesus, onde estavam os fariseus, os escribas, pessoas doentes, pessoas ouvindo a palavra e os seus discípulos. E aí ele disse para aquele homem: os seus pecados estão perdoados, porque aquele homem na sua juventude tinha pecado muito. Então aqueles homens fariseus e escribas começaram a razoar em vossos corações, em seus corações. Mas Jesus conhece o coração. Jesus mapeou o coração daqueles homens. Jesus está mapeando o teu coração, a tua mente, a tua alma nessa noite. Nada escapa dos olhos de Jesus. E ele disse: por que as razoais em vossos corações? Qual é o mais fácil? Perdoar pecado? Ou dizer para esse homem: levanta e toma a tua cama e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar sobre a terra, eu digo para esse homem: levanta-te, toma a tua cama e anda. E o Senhor fez o milagre. E todos ficaram perplexos. Mas a pergunta, de lá, da antiguidade até hoje, qual é mais difícil para Jesus? Ou mais fácil, ou mais difícil? Vamos colocar, o que é mais difícil para Jesus? É fazer o milagre? Ou perdoar pecados? Porque fazer milagre, para o Criador, Ele ressuscita, Ele cura, Ele transforma corações, transforma as almas. Mas para perdoar pecado, o Deus vivo teve que enviar o seu Filho amado aqui na terra, derramar o sangue naquela cruz do Calvário, para perdoar o meu e o teu pecado. Aleluia. Ele teve que enviar o Filho dele, porque de graça nós temos, é de graça em graça. Todos os dias é graça sobre a tua vida. Todos os dias Ele derrama graça sobre as nossas almas. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus estava testando aqueles homens. Jesus precisava transformar as almas daqueles que estavam ali. Tanto escriba, tanto fariseu, tanto pessoas enfermas, tanto Pedro, os discípulos, todos, como quer nos transformar nessa noite. Aleluia. Provérbios 11:30 diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Que gostoso, que delícia, irmão, para o crente, é ganhar uma alma para Cristo. É muito bom. É sentir o dever realizado. Qual foi o fruto de Jesus naquele lugar? Ganhar almas. A alma daqueles que estavam presentes ali. Porque a cura física daquele homem foi em segundo plano. Mas Jesus sempre faz mais do que pedimos. Ele é apto para fazer muito mais do que você imagina, muito mais do que você pede, muito mais do que você anseia, muito mais do que tua alma necessita. Aleluia! E assim é uma alma transformada. Segundo, o tempo que a alma necessita. Presta atenção, irmãos. Nós não temos todo o tempo do mundo. Como dizem aí fora,
Ah, eu sou jovem, tenho todo o tempo no mundo. Não sei se os irmãos viram uma coisa muito horripilante que apareceu na televisão esses dias aí. Um caminhão passando pela Fernão Dias derrubou a passarela e o carro que vinha logo atrás, em velocidade, não conseguiu parar nem desviar e passou e arrancou toda a parte de cima do carro e foi fatal. As 2 pessoas morreram. Os 2 ocupantes, se não estavam andando segundo o plano de Deus, qual a chance deles terem, naquele momento, feito uma petição para Deus e pedir perdão pelos seus pecados, pela sua alma? Nenhuma, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo vai vir no abrir e fechar de olhos. Antigamente, nos tempos em que Jesus andou aqui na terra, qual era o veículo mais rápido que poderia andar o homem? Um cavalo. Correr. Aí em 1830, inventaram o motor. E aí, de lá para cá, é trem, bala, avião supersônico, carros que correm mais de 300 km por hora. E é interessante que nós não temos todo o tempo que tinha antigamente, quando meus avós tinham, meus pais tinham, quando os cavalos puxavam as charretes. E hoje as pessoas loucas, correm de um lado para o outro e ansiosos, porque dizem que não tem tempo. Quando você pergunta para alguém, e aí? Estou na correria, porque vivem loucamente. E agora, quanto tempo nós temos? Qual o tempo que você tem para a sua alma? O tempo que a tua alma necessita. Porque, qual o tempo? Como que você usa o seu tempo? Nas horas de folga? É num filme bom? Na Netflix? Não que isso seja ruim, é bom. Mas qual é o principal do seu tempo? Quando você não tem tempo para ler a Bíblia, mas quando você tem tempo, qual é o seu tempo? Porque se você estiver andando nos princípios de Deus, você vai ver que o seu tempo é menos a cada dia que passa. Eu tenho menos tempo do que o que eu já vivi de vida. Salmo 31:15 diz: os meus tempos estão nas tuas mãos, ó Deus. O tempo está na mão de Deus. O que é feito pelo seu tempo? Cada ser humano tem exatamente o número de horas todos os dias. O meu dia e o seu dia não é diferente em número de horas. As suas horas que você passa todos os dias, eu também passo. Eu não sou melhor que você e nem você é melhor que eu. Sabe quantas horas tem um dia? Aleluia. Quantas horas você passa num dia? E se você fizer a conta, aleluia, nós temos 1.444 minutos num dia. Uma semana, 168 horas. E o meu tempo não é diferente do seu. Aleluia. E a Bíblia pergunta a verdade sobre as nossas vidas, sobre o tempo que nós vamos passar aqui na terra. Porque a vida de um ser humano é como vapor, é como a fumaça que logo desaparece. A verdade é que o nosso tempo está nas mãos de Deus. Deus tem um dia definido para cada ser humano. Deus tem um dia definido para mim aqui na terra. Homem nenhum consegue economizar
as horas desse dia para viver o dia de amanhã. Você não consegue. Você vive o dia de hoje e amanhã o dia de amanhã. Quando nós fomos tirados desse mundo, dessa terra, não sabemos como será. Nós não sabemos como será. Se como um acidente que eu falei agora há pouco, se como um AVC, quem sabe um mal súbito, um coração, nós não sabemos. Só sabemos que Deus tem um dia definido para cada ser humano. Mas no mundo o homem não pensa assim. Ele só pensa no mundo atual, nas coisas que se vê. Então, em Lucas capítulo 12, versículo 19, diz que um homem rico, e ele fez uma boa colheita. Interessante que ele tinha celeiros para guardar a colheita. Então ele diz, a colheita foi boa. Ele começa a fazer um planejamento. E ele diz, vou fazer celeiros maiores. E direi para minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e dorme folga. Mas Deus disse para ele, louco, nesta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Qual é o nosso planejamento? Qual é o planejamento da tua alma? O que você tem definido para a tua alma? Porque esse homem, ele fazia um planejamento, e ele não considerou o de Deus. Jesus aqui não estava condenando aquele homem por ser rico. A Bíblia não condena ninguém a ter riqueza, mas condena a riqueza a ter o homem. Aleluia! Aquele homem, ele desprezou a sabedoria de Deus, desprezou o poder de Deus. E Jesus diz, aonde tiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Aleluia. E a Bíblia diz que este homem, depois de ter feito todo o planejamento, ele pensou tudo certinho. Depositou sua fé no seu dinheiro, na sua sabedoria, no que ele via. Os celeiros estavam cheios, mas e Deus? E a alma dele? Para onde irá a alma dele depois dessa conversa? Depois dessa palavra de Deus? Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Meu Deus! A preparação da alma. Olha que o texto nos leva a uma profunda reflexão. Talvez esse homem nessa parábola, desculpem, não fique com raiva, mas fique eu e você, que por muitas vezes estamos preocupados demasiadamente com as coisas dessa vida. E esquecemos o planejamento da alma. O que Jesus quer, irmãos? A preparação, a transformação de uma alma. Por isso, em Mateus capítulo 16, versículo 26, vai dizer: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não é sobre a pessoa ter riqueza, isso é bom, mas é a riqueza ter o homem. Isso é mal, é ruim. A Bíblia diz que quando o homem morre, a matéria, o corpo, volta ao pó, não é nem barro. Irmão, nós somos pó. Capítulo 2, se eu não me engano, em Gênesis 7, capítulo 2, 7. Você vai ver lá que Deus fez o homem do pó da terra. Nós somos o pó. Então, quando a gente morre, vai para o pó.
esse corpo, eu sei, a minha, a tua carne vai para o pó, mas e a nossa alma? Para onde vai a nossa alma? Para onde você tem projetado a tua alma? E é isso que Deus me trouxe nessa noite. Olha que de alma Jesus entende. E Ele me trouxe nessa noite para falar para você sobre alma. Como que Jesus transforma a minha alma? É eu me derramar, é eu andar com Ele. Não de ouvir falar, mas de andar com Ele, sentir Ele, falar com Ele dentro do carro. Nem que me chame de doido, mas eu tenho que conversar com Ele todos os dias da minha vida. É no chuveiro, é lavando louça, é limpando a casa, é trabalhando, é dirigindo, é eu e Ele. Porque assim você projeta a tua alma para a eternidade. Sabia que a tua alma pode ser eterna? Se você andar com Jesus, ela é eterna, na eternidade. Porque Ele também vai contar de uma parábola do Jesus, Ele entende, irmão. Ele vai contar do rico e do pobre, o mendigo, Lázaro. O mendigo, ele comia das migalhas do rico. E o rico vestia de púrpura, comia bem, comia, folgava. E os dois morreram. Diz que quando Lázaro, aquele homem mendigo, diz que os cães lambiam as feridas dele. Então, quando ele morre, os anjos do Senhor levam para o seio de Abraão. E o rico foi sepultado. Então, havia um abismo, a Bíblia diz que havia um abismo entre aquele que segue a Jesus. Então ele olha para o lugar de tormento que ele está, o rico, e olha para Abraão e pede para Lázaro molhar o dedo na água e tocar na língua dele, porque ele estava no lugar de tormento. E é interessante que esse homem, ele faz um pedido para Deus, ou para Abraão, dizendo para que alguém fosse lá. E Abraão diz: não acreditaram nos profetas, Moisés, vai acreditar em espírito. E se eu fico impulsionado a perguntar-me e perguntar-lhes, e se nós fechássemos os olhos agora para este mundo, para onde iria a minha e a tua alma? Porque o nosso corpo nós sabemos. Ah, pastor, será que ainda dá tempo para mim? Ah, dá. O tempo de Jesus é Kairos. Ele está do teu lado. Ele está aí com você. Aonde você estiver, Jesus está contigo. Ele está preocupado com a tua alma. Não é à toa que você está ouvindo essa ministração. Aleluia. O tempo de Jesus, tanto faz, irmãos, para Ele, 2000 anos, 2 anos, 2 dias, 2 meses, 2 dias, 2 semanas, 2 horas, 2 minutos, 2 segundos, 2 centésimos de segundos. Para Ele, não importa. Ele é presente. Ele faz o tempo dele. Ele faz o que apraz a sua vontade, o que Ele deseja. Ele conhece você. Ele conhece a tua necessidade. Aleluia. Ele está do nosso lado. Qualquer petição que a tua alma quiser. Lembra do ladrão da cruz? Lucas 23. Aquele ladrão disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus não estava falando da matéria, irmãos. Jesus estava falando da essência, da alma. Porque muitas pessoas estão preocupadas com a embalagem, a fitness, o corpo.
esquece da essência, esquece da alma. E é ela que é importante. Aleluia. Nós somos o conteúdo lá dentro. Os desejos de seguir a Jesus, lá dentro, a essência. Quantas pessoas estão preocupadas com a embalagem, mas se fecharem os olhos agora, para onde irão? Entende? Nosso tempo, nós não sabemos quanto tempo será, se daqui a um segundo. Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 8:6 diz, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal que o homem tem é grande. Ou seja, é sobre ele. Qual é esse peso? Qual é esse mal? O homem, ele deseja saber o futuro. E ele sofre por isso. Por isso muitas pessoas estão morrendo, sofrendo de ansiedades. Porque ele deseja saber. Ele quer viver o dia de hoje resolvendo amanhã. Ontem, melhor dizendo. Quer resolver a situação da agora. Resolvendo ontem. Ele quer adiantar. E sofre ansiedade por isso. Isso nos ensina que há um tempo, maneira certa para cada propósito, embora a nossa limitação quanto à ignorância sobre o futuro traga muito sofrimento sobre o homem. Aleluia. O homem vive direto na ansiedade e não deposita a sua fé no Senhor Jesus Cristo, que é apto para fazer muito mais do que nós pensamos. Aleluia. Por isso eu quero enfatizar mais uma vez, para que você entenda, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que diz, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você não consegue ver a sua alma, mas ela é eterna. Porque, está vendo esse rosto aqui? Guarda bem esse rosto. Nós vamos nos ver na eternidade, em nome de Jesus. Aleluia. Porque esse é o grande problema do homem, irmãos. Às vezes o problema do homem ele só atenta nas coisas que ele vê, ele subestima aquilo que se não vê, isso deixa em segundo plano. Isso, o mundo espiritual fica em segundo plano. Gênesis 21:2 diz que o Senhor visitou Sara. E ele faz uma promessa para Sara. Mas o que Sara viu? Um corpo desgastado com o tempo. O que Sara viu? Os seus órgãos fragilizados com a idade. O que Sara viu? As regras da mulher dela, passou do tempo, já foi. Então ela riu, porque ela viu a matéria. Ela não se atentou para as coisas espirituais, as coisas que Deus prometeu para ela. Então ela riu. Quantas pessoas são assim, irmãos? Deus traz uma mensagem, Deus traz uma palavra, Deus traz uma revelação, mas ele não crê, ela não crê, porque atenta-se para as coisas que se veem. Mas antes da promessa se cumprir, ela riu. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, ele zela pela sua palavra. Aleluia. Deus não só curou a esterilidade de Sara, Deus também renovou os órgãos dela, a ponto dela se tornarem como uma jovem. Deus tem poder para isso. Deus tem poder para renovar a tua alma todos os dias. Deus tem poder para libertar aquele que você ora, aquela que você busca, você intercede. Deus não está se ocultando, o braço de Deus não está encolhido, nem o ouvido dele está gravado para que não possa salvar. Aleluia. Deus se faz presente nesta noite.
Aleluia. Abraão esperou 25 anos. Isso nos mostra que, independente do tempo, as promessas de Deus se cumprirão na sua vida, uma a uma. Aleluia. Passe o tempo que passar, irmãos, não desista. As promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Terceiro e último, a batalha pela alma. Talvez você não perceba, mas neste exato momento está travada uma luta, uma guerra espiritual. Você não vê, mas existe uma guerra dentro de você. E é uma batalha que os olhos não veem. Não é uma batalha que com armas de metal, arma bélica, não. É arma espiritual. É uma guerra entre a carne e o espírito. E nessa guerra você não pode ficar neutro. Não pode ficar neutra. Aleluia. Porque ou você alimenta a carne, ela domina você, ou você alimenta o espírito e ele destrói os padrões carnais e liberta o espírito que Deus colocou dentro de você. Está entendendo, irmãos? Há uma guerra. Talvez você não saiba, talvez você não sinta, talvez você não veja. Aleluia. Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o espírito, e espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Talvez você ainda não percebeu que há dois reinos dentro de você. E cada dia, cada hora, cada decisão, cada hora, cada decisão que você toma, você estará alimentando um desses reinos. Porque as pessoas pensam que quando a gente fala de carne, pensa que é o corpo físico. Não! A palavra, ela nos mostra, ela nos dá a entender que a carne é aquela natureza velha, os padrões de pensamentos que vivem independentemente de Deus e busca a satisfação da alma. Padrões errados, que fogem aos princípios de Deus. E ela pode matar. Esse nós temos que ter medo. Não o homem que fere a carne. Porque a alma, nós sabemos para onde vai. Para o seio de Abraão, para o Senhor Jesus, na glória. Agora, se os padrões fora dos princípios de Deus ferir a tua alma, só Jesus. Sabe aquela voz que diz: não tem nada a ver. É os padrões fora dos princípios de Deus. Não tem nada a ver. Não há problema nisso. Ninguém está vendo. É só dessa vez. E aí vai destruir. É essa que destrói o destino da tua alma. É isso que fragiliza, que destrói, que te leva para o inferno. Pastor, você está pegando pesado. Não, eu estou te falando a verdade, irmão. Estou te falando a verdade, minha irmã. Que muitas vezes a gente pensa que é brincadeirinha. Não. O inimigo, Satanás, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, tentando nos tragar. E não é de brincadeira, não. É de verdade. Romanos 8,13 diz: se viver segundo a carne. Não é isso? Olha que uma coisa que eu guardei na minha mente, é muito salutar. Se você não sabe, guarda isso. O Martinho Lutero uma vez disse assim:
Pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas descobri que o feliz sabia nadar. E agora eu tenho que matá-lo todo dia. Irmão, é todo dia. Todo dia você tem que se converter. Todo dia você tem que clamar o sangue de Cristo na tua vida. Todo dia você tem que lutar pela tua alma. A Bíblia diz que a salvação, nós sabemos que a salvação é individual. Eu não posso querer salvar a tua alma, a não ser que eu clame ao Senhor por você. Clamar, pedir, interceder. Mas a salvação é individual. Então lute pela sua alma. Aleluia. Sua alma tem que estar bem, tem que estar preparada, porque o Senhor virá. Aleluia. Ela tem que estar protegida. Como, pastor? Com a palavra, com a oração. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Qual é o tempo de buscar? É agora. Buscar o Senhor. Não há mais tempo, irmãos. Não há mais tempo. Se aquelas duas pessoas do carro soubessem disso, teria buscado o Senhor Jesus enquanto podia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus está aqui nesta noite. Quem crê nisso? Você crê? Você crê? Aleluia. Deuteronômio 4:9 diz assim: Deus, pela boca de Moisés, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não a parte do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber aos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Perpetuamente. A palavra do Senhor dura perpetuamente. Na mesa, ensinar o filho, mostrar as maravilhas que Deus tem feito na tua vida, aquele milagre que você não conta para ninguém, conta para os teus filhos, e os teus filhos vai contar para os filhos dos teus filhos, e perpetuarão até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha aqui o cuidado espiritual que Deus tem para com os seus. Para não esquecer, o cuidado que Deus tem para nós não esquecermos das maravilhas que Ele tem feito. Todos nós temos algo a contar que Jesus tem feito. Todos nós, irmãos. O cuidado que Deus tem na transmissão geracional, de passar para os filhos dos filhos e os filhos dos filhos. Aleluia. E com certeza a nossa alma se regozijará e se alimentar com esta palavra, com os filhos perguntando, se regozijando. Por isso que a Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria é a obediência. Por isso em Salmo 1:2 diz: antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a palavra do Senhor para a tua alma. Essa é a palavra, porque dessa maneira será transformada a tua alma, se você seguir os preceitos de Deus, as leis, os seus mandamentos. Nada vai te abalar, nada vai abalar a tua alma. Eu pensava que eu era o cara, porque eu era dono de mim. Até o dia que o inimigo tentou ceifar minha vida. E eu encontrei alguém que me ergueu. Alguém que me deu uma oportunidade. Porque o inimigo queria me ceifar. E se eu morresse, eu iria morrer 2 vezes. Ou iria morrer nessa matéria e nunca mais teria a eternidade com Deus. Mas Deus
teve clemência. Deus olhou para mim e viu Ele mostrou para mim uma oportunidade. Deus tinha uma promessa na minha vida. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque Deus me salvou, Jesus me buscou lá do inferno, e Ele tinha uma promessa e tem essa promessa na minha vida. Então lute pela sua alma. Não deixa que o inimigo tente ceifá-la, mas lute em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Muito obrigado, pastor. Obrigado, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.